Hoje, tanto Donald Trump nos Estados Unidos quanto Lula no Brasil estão pedindo publicamente para que os bancos centrais cortem os juros. Parece uma boa, né? Com o corte de juros temos bolsa para cima, temos crédito barato e uma economia animada. Bom para todo mundo. Mas o que quase ninguém te conta é que quando os juros são cortados por pressão política, o final é quase sempre o mesmo. Inflação fora de controle, recessão, crise. E se você não entendeu o que está acontecendo no mundo agora, pode ver o seu patrimônio derreter. Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou trader, analista profissional e no vídeo de hoje vamos falar muito sobre economia. Eu quero que você se prepare para o que pode acontecer em poucas semanas. Vamos falar de taxa de juros. Mas antes de mais nada, eu preciso que você entenda o papel dessa taxa em um país. Juros são o preço do dinheiro. Quando os juros estão altos, fica mais caro tomar crédito. Ou seja, taxas ficam mais caras, financiamentos ficam mais caros. As pessoas gastam menos por conta disso e a inflação tende a cair. Fora que, nesse cenário, a renda fixa fica muito atrativa, o que desincentiva as pessoas a gastarem. O inverso acontece quando os juros estão baixos. Crédito fica mais barato, todo mundo consome mais, a renda fixa fica menos atrativa, então não faz mais tanto sentido deixar dinheiro parado no investimento. Isso aquece a economia, mas com o aquecimento da economia vem a inflação. Mas a inflação ela tem um ponto de equilíbrio, um nível que é bom para todos os lados. E é para isso que existe a taxa de juros. E o Banco Central, para equilibrar essa gangorra. A função do Banco Central não é fazer a economia bombar de qualquer jeito. É manter a inflação controlada e o crescimento sustentável. Equilibrar a gangorra. Políticos, por outro lado, têm outra prioridade. Fazer com que, no seu governo, naquele período de 4 anos, tudo seja lindo. Eles querem a economia bombando para mostrar que estão fazendo um bom trabalho. E a maneira mais fácil de fazer isso é pressionando os bancos centrais a cortarem os juros, mesmo que a inflação esteja alta. E é por isso que sempre que você vê a notícia de que presidentes pressionam o Banco Central a cortar os juros, geralmente ela vem acompanhada da seguinte frase: não, mas a inflação está controlada, não tem por que os juros estarem altos. Não, a inflação não está controlada, nem no Brasil agora, muito menos nos Estados Unidos. Mas o presidente quer que você acredite nisso. Isso já foi entendido lá atrás, que presidente e economia é algo que não combina. E é por isso que a maioria dos bancos centrais hoje são independentes do governo. Mas agora vamos voltar para o problema. Uma possível queda na taxa de juros antes da hora. Que é o que pode acontecer nos dois países, principalmente lá nos Estados Unidos. Que é o que vai impactar nos seus bitcoins. Quando os juros caem antes da hora, a economia entra numa bolha artificial. Gente consumindo além do que pode. Empresas gastando demais e investindo errado. Ativos financeiros inflando além do valor real. Parece um boom, mas é só uma corda esticando demais. Quando ela arrebenta, e sempre arrebenta, é quando chega a crise. Exemplos. Brasil, 2012. Dilma Rousseff forçou a queda da Selic e o presidente cedeu. Dilma Rousseff forçou a queda da Selic e o presidente do Banco Central cedeu. A economia cresceu rápido no começo, mas a inflação logo disparou. Resultado, entre 2014 e 2015 o Brasil enfrentou uma das piores recessões da sua história. O real derreteu e o dólar disparou. Saiu de 1,80 para 4. O desemprego então explodiu. Quer outro exemplo mais recente? Turquia, 2021. Erdogan, presidente da Turquia, ele tem um poder que não deveria, de demitir os presidentes do Banco Central. E ele demitiu diversos que não aceitaram cortar os juros. Até que entrou o que cedeu. Resultado? Inflação de mais de 80% do ano e a moeda turca perdeu 90% do seu valor. Dá uma olhada no gráfico da moeda turca de 2021 para cá. Em ambos os casos a história foi igual. Primeiro, bolsa subiu, consumo subiu. Depois, inflação, crise, recessão. Agora veja o que está acontecendo em 2025. Donald Trump pressionando publicamente o presidente do Fed para cortar os juros. Ele sabe que precisa aquecer a economia, principalmente por conta das tarifas que ele vem aplicando. Lula, mesmo com a alta inflação aqui no Brasil, insiste que o Banco Central deve cortar os juros. Mas segundo ele, a inflação está controlada, né? Se ambos os bancos centrais cederem, o que a gente vai ver é bolsa explodindo no curto prazo, consumo aumentando, um boom de confiança. Mercado subindo. Mas depois, inflação volta com força. Banco Central é obrigado a subir os juros mais violentamente ainda. E a economia entra em uma crise muito mais forte do que se tivesse tido paciência.
Ou seja, um alívio de curto prazo e uma armadilha de médio e longo prazo. A lição é clara, sempre desconfie de políticos falando de economia. Se você investe, precisa entender que quando o mercado sobe por motivos políticos, a alta é insustentável. E se você ver cortes de juros com a inflação ainda alta, tome muito cuidado. Aproveite desse momento para realizar lucros e proteger o seu portfólio, porque o cenário não vai ficar bom no médio prazo. Juros baixos, na maioria das vezes, soa como música para os nossos ouvidos, mas nem sempre é assim. Se eles vierem na hora errada, a festa acaba rápido. E é por isso que você deve parar de se iludir que cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos agora seria bom para os seus bitcoins. Talvez seja, no curto prazo, mas se você não aproveitar desse momento para realizar lucros, você provavelmente vai cair em uma armadilha muito grande. E falando em curto prazo, tem alguns ativos que eu estou de olho que você com certeza vai querer saber quais são. Mas como esse é um vídeo quase que atemporal, não é o foco dele, eu não vou fazer essa análise aqui agora, porque ela vai ficar ultrapassada em pouco tempo. Então eu vou te contar quais são esses ativos que eu estou de olho agora para o movimento de curto prazo, amanhã, ao vivo, 10 horas da manhã aqui no canal. Aliás, eu estou ao vivo aqui todos os dias, 10 horas da manhã, fazendo uma análise completa do mercado. Então não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e até amanhã. Valeu!